Então, bom dia, boa tarde, boa noite, já tradicional chavão aí, né? Então, continuamos a evoluir o nosso curso de sistemas hidráulicos pneumáticos dentro da área de hidráulica. Conforme trabalhado, a gente está desenvolvendo um projeto por inteiro de uma necessidade que surgiu lá na nossa aula anterior, que a gente já especificou o cilindro hidráulico. Bom, para a continuação desse sistema, a gente vai precisar de algumas características e algumas suposições do nosso circuito hidráulico que a gente vai atribuir como verdadeiras e para permitir que a gente faça o dimensionamento dessa tubulação. Tá? Então, montei um circuito hidráulico aqui, tá? Esse circuito hidráulico já trabalhado também nas aulas anteriores, já simulado, inclusive ele, está composto lá por uma bomba, deslocamento positivo, uma válvula de alívio, uma válvula direcional, né, 3 posições, 4 vias, centro em tandem e um cilindro de duplação e uma válvula de retenção pilotada para possibilitar com que a carga fique suspensa numa posição intermediária e eu não venha a levar a válvula direcional a uma pressão, né, muito elevada. Bom, para isso, o que a gente vai precisar? Vamos precisar de alguns dados da aula anterior, né? E quais esses dados da aula anterior? A vazão, né? A gente chegou no final da aula calculando 4 vazões, as vazões de avanço, a vazão de retorno, e as vazões induzidas de avanço e a vazão induzida de retorno. Daquelas 4, qual foi a maior? É a vazão induzida de retorno, se eu não me engano, que ficou na faixa de 68 litros por minuto. Depois eu confirmo os decimais aqui, tá? Então pegamos um dado que é a vazão induzida de retorno, tá? A pressão nominal foi aquela fornecida lá das pressões típicas, lá no início do dimensionamento do cilindro hidráulico, é uma pressão nominal de 160 bar. Tá? Agora sim, o fluido, qual fluido nós vamos trabalhar? Para esse tipo de aplicação é bastante usual o VG68, tá? E são fluidos bastante usuais, o ISO VG68. Então vamos colocar aqui um ISO VG68, tá? Que a gente já sabe que lá daquelas aulas teóricas de fluido, ainda lá em março, nós trabalhamos que o VG68 significa a viscosidade, 68 centi-stokes, e essa viscosidade ela pode variar para mais 10% e menos 10%, tá? Uma viscosidade média. Tá? Além disso, o que eu preciso? Preciso conhecer o comprimento da linha de pressão, o comprimento da linha de sucção e o comprimento da linha de retorno. Bom, isso vem naquelas aulas teóricas lá também, então a gente precisa saber o que é linha de pressão, o que é linha de sucção, o que é linha de retorno. Ora, a linha de sucção, a gente também fez uma aula prática aí para vocês, com a comunidade da bancada. A linha de sucção que compreende a linha que vai desde o tanque, desde o reservatório, até a entrada da bomba hidráulica, né? Então essa aqui geralmente tem que possuir um comprimento bastante curto para evitar aqueles problemas de cavitação que a gente já viu, tá? Então essa aqui seria a nossa linha de sucção. Eu coloquei uma linha de sucção com um valor bem pequeno, em torno de meio metro aí, tá? Então, linha de sucção 0,5 metros. A linha de pressão, essa sim, né, vai exigir atenção nossa, porque ela sai do recalque da bomba, vai até a válvula direcional. Quando a válvula direcional está acionada em escoamento direto, está com esse estado de escoamento direto, essa aqui é uma linha de pressão, porque ela está fazendo com que a carga desça. Quando a válvula está em sentido cruzado, a linha de pressão é essa linha aqui, né? Então a gente pega o maior dos comprimentos, né? A minha sugestão é que vocês utilizem esse comprimento aqui, porque ele já está com uma outra singularidade, que é uma válvula de retenção pilotada, que também vai acrescentar. Então, comprimento da linha de pressão, desde o recalque da bomba até a chegada do atuador. Então eu coloquei aqui em torno de 6 metros de comprimento. Tá?
A linha de retorno, ora, o que é a linha de retorno? É a linha aquela que vai estar sob pressão atmosférica sempre, né? Ou um pouco superior da pressão atmosférica, aí na casa de 1, 2 bar, 3 bar no máximo, né? Então, é simplesmente a linha que conecta a válvula direcional até o tanque, vai fazer o retorno desse fluido. Ora, o retorno vai ser por essa linha aqui, ora, o retorno vai ser por essa outra linha, dependendo da alteração de estado da válvula direcional. Então, para a linha de retorno, eu coloquei um comprimento na faixa de 2,5 metros, tá? Ah, Gustavo, né? Esses comprimentos eu estou supondo, que estou assumindo que isso aqui é satisfatório para realizar essas operações, tá? Além disso, eu preciso especificar qual o tipo de tubulação, tá? Qual o tipo de tubulação? Se a tubulação é rígida ou se a tubulação é flexível, mangueiras, né? Aqui nós vamos priorizar para trabalhar elas com tubulação rígida, então vamos colocar aqui que é uma tubulação rígida, né? E a temperatura, se é um ambiente que vai estar suscetível a grandes variações de temperatura durante a operação, ele é considerado um ambiente com temperatura variável. Se é aquele ambiente cuja temperatura varia de uma forma muito baixa, 1, 2 graus ao longo do dia, ao longo de operação, eu posso considerar isso como uma temperatura constante. Tá? O que elas vão influenciar essas temperaturas, né? Justamente para a determinação do cálculo da perda de carga, que é outra saída nossa aqui. Então, além da gente determinar os diâmetros de tubulação, nós vamos temos a obrigação de fechar essa aula também com o cálculo da perda de carga e com a condição funcional do circuito. Tá? Então, qual é a condição funcional do circuito? Eu vou verificar se essa pressão nominal que eu estabeleci de 160 bar é capaz de atender a pressão de trabalho calculada lá durante a especificação do cilindro, mais as perdas de carga, que é um dos objetivos da nossa aula de hoje. Tá bueno? Então essa é a primeira etapa, a primeira formação nossa desse circuito, e agora a gente vai partir para, conforme o que vocês têm de aula teórica, e acompanhando os passos ali para a gente criar um método para tentar tornar esse aprendizado mais fácil. Obrigado. Então, pessoal, qual é o nosso passo 2? Após eu chamo passo 1 os dados de entrada, né? Qual é o nosso passo 2 aí, conforme o material de vocês? Tá? É a gente identificar quais são as velocidades recomendadas. Então, para cada, eu só tenho uma forma de resolver isso aqui, com a equação da continuidade, vazão é igual a velocidade multiplicado pela área, né, a área interna desse tubo. Eu conheço a vazão, tenho que assumir a velocidade para conseguir calcular o diâmetro da tubulação através da área. Né? Então, o que nós precisamos fazer? As velocidades recomendadas das 3 tipos de linhas, velocidade recomendada da linha de sucção, velocidade recomendada da linha de retorno e a velocidade recomendada da linha de pressão. Tá? Há diversos, não há muitas variações quanto a essas velocidades. Tá? Geralmente a gente tem na velocidade de sucção 100 centímetros por segundo, na velocidade de retorno 300 centímetros por segundo, ou 3 metros por segundo, como queiram. E na velocidade de linha de pressão, 500 centímetros por segundo. Tá? Essa velocidade de pressão aqui tem uma certa variação. Algumas bibliografias trabalham com uma equação empírica que leva em consideração uma constante multiplicada pela pressão elevada a 1 sobre 0,33. Mas, enfim, vai ficar muito próximo desses 500 centímetros por segundo para pressões até 200 bar, vai dar algo em torno de 526 centímetros por segundo, 5,2 metros por segundo. Então, poderemos usar essas velocidades recomendadas tranquilamente aqui para a gente conseguir determinar o diâmetro dessa tubulação. Tá? O nosso terceiro passo aí, conforme vocês têm no material, é
calcular os diâmetros dessas tubulações, né? Então já entra em diâmetro de tubulação direto. Tá? Claro que a gente vai calcular um diâmetro de tubulação para a linha de sucção. Eu já vou botar a pressão aqui. Sucção. E retorno. Para a linha de pressão, né? Vazão, velocidade vezes área, eu conheço a vazão. Quem é a vazão? 68,72 litros por minuto, que equivale a 1,145 vezes 10 na menos 3, então é 1,145 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos por segundo, tá? Só para a gente já colocar isso aí em sistema internacional. E aí o que nós temos? É igual a velocidade, que eu já tenho a velocidade recomendada, a velocidade da linha de pressão, os 500 centímetros por segundo, ou os 5 metros por segundo, multiplicado pela área, né? A área da linha de pressão. Essa área, claro, eu vou tirar o diâmetro dela, né? A gente sabe lá que a área de uma seção circular é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, se a gente juntar essa equação número 2 aqui com essa equação número 1 aqui, aí a gente obtém esse primeiro diâmetro de tubulação, que ficou na faixa de 17,07, que é o diâmetro da linha de pressão, 17,07 milímetros. Tá? Mesma coisa, vamos trabalhar com quem? Com a linha de sucção. Tá? Para a linha de sucção, a única alteração nossa vai ser efetivamente a questão da velocidade recomendada. Então, se quiser montar aqui 1,145 vezes 10 na menos 3, né, vai ser igual a quem? Sucção, 1 metro por segundo multiplicado pela área da linha de sucção. Já vou colocar aqui π vezes o diâmetro de sucção ao quadrado divididos por 4. Tá? Então, isso aqui vai me levar a um diâmetro de sucção de 38,18 milímetros. E por fim, retorno, repetimos a operação, né? Apenas substituímos a velocidade recomendada, 1,145 vezes 10 na menos 3, igual a quem? A 3, que vai multiplicar π vezes o diâmetro da linha de retorno ao quadrado, divididos por 4. Isso aqui vai me levar a um diâmetro da linha de retorno de 22,04. Sempre brincava com o pessoal na época de aula presencial, que é uma forma de verificar os cálculos, né? O diâmetro da linha de pressão tem que ser menor, por quê? Porque a velocidade da linha de pressão é maior, o diâmetro da linha de sucção maior, por quê? Porque a velocidade da linha de sucção é menor, e assim por diante. É uma forma de tirar uma prova real breve do sistema, tá? Joia, pessoal, então o quarto passo qual é? Vocês, a partir dos diâmetros calculados, especificarem os diâmetros comerciais com auxílio de algum catálogo de fabricante, tá? Fornecer um catálogo de fabricante bastante conhecido aí, nacional, tá? Um catálogo de tubo ASTM A120, né, sem costura, para atender essas faixas de pressão que a gente tem aqui.
Bom, o que eu transcrevi? Transcrevi o passo 4, diâmetros comerciais, né? O diâmetro da linha de pressão, o diâmetro da linha de sucção, o diâmetro da linha de retorno. O que a gente vai fazer agora? A gente vai nos catálogos buscar esses diâmetros, tá? Então eu vou lá em catálogos, buscar diâmetros comerciais, vou botar aqui um símbolo de diâmetro comercial imediatamente superior ao diâmetro calculado. Bom, na linha de pressão tem 17,07, aí vocês vão lá dar uma olhada no catálogo que eu forneci para vocês, é igual a esse. Vocês têm as colunas aqui do diâmetro externo, em centímetro em polegada, a espessura de parede, o diâmetro interno, pressão máxima de trabalho e o peso dele a cada 100 quilos. Então, o que a gente calculou no passo 3? O diâmetro interno, né, pessoal? Então, a gente vai olhar para a linha do diâmetro interno e vamos procurar um diâmetro imediatamente superior a 1,7. Aqui nós achamos 1,8. Beleza. Primeira atendimento feito. O que a gente precisa ver com segunda atenção? A linha de pressão vai ter uma pressão máxima de 160 bar, que é a nossa pressão nominal, correto? Então vamos dar uma olhada quanto suporta este 1,8. Suporta 171 bar, tá? Então esse aqui já nos atende. O que a gente precisa pegar dele? Pegar a espessura. Então 1,8 com espessura de 0,2. Então, diâmetro interno comercial da linha de pressão, né, vai ser 1,8 centímetros com uma espessura de 0,2 centímetros. Tá? Vamos fazer o mesmo com a linha de sucção. Vamos lá, linha de sucção. Linha de sucção, o que a gente tem aqui? A gente tem um 38, né? 38,18. Eu tenho aqui um 3,8 no final ali, né? Então, esse 3,8, qual é a pressão máxima dele? 81,42. E aí, Gustavo? O que eu faço? Não vai me atender. Negativo, né, pessoal? Qual é a pressão máxima na linha de sucção, pessoal? Qual é a mágica que a gente vai fazer para esse fluido entrar na câmara da bomba, pessoal? Geração de vácuo. Então aqui a gente tem uma pressão de no máximo menos 1 bar ali, que seria um vácuo máximo que a gente iria atingir, né? Então, não preciso me preocupar com essa questão da pressão, porque essa pressão aqui é uma pressão negativa que vai agir sobre a linha de sucção e é bem inferior a essa pressão de 81,42 bar de pressão positiva que ele suporta. Então, 3,8 com espessura também de 0,2. Vamos lá. Linha de sucção, 3,8 centímetros, com espessura também de 0,2 centímetros. Vamos lá para a linha de retorno agora. Volto para o catálogo. 22,04 milímetros. Então, 2,2 já estamos fechando, né, pessoal? Então, vamos lá, 2,2 aqui, ó. 2,2 com uma parede que suporte 199 bar, vamos ver se não tem um 2,2 mais para cima aí. Não, né? Depois tenho só maiores, hein? Então, um 2,2 com espessura de 0,3 aqui. Tá? 2,22. Vamos ver se tem um 2,3 aqui. Só tem um 2,4. 2,4 para 128. Esse aqui é mais barato com certeza, né, pessoal? Então, ó, vamos escolher um 2,4 que suporta 128 bar, porque essa pressão é na linha de retorno, então é abaixo da válvula direcional. O que eu tenho ali? No máximo, uns 4, 5 bar em função das perdas de carga. Tá? Eu tenho, na realidade, uma pressão atmosférica ali, né? Então, 128 com certeza nos atenderia. 128 bar. Então, eu optaria por esse 2,4 com espessura de 0,2 também. Com espessura de 0,2 centímetros. Tá? Então, fechado esses casos esse passo 4 aí de atender os diâmetros comerciais, já estou com quase no
problema resolvido. Opa, Gustavo, tu falou que nessa aula eu tenho dois objetivos. São os diâmetros das tubulações comerciais e o outro é a perda de carga, beleza. O que falta a gente verificar, pessoal? Se aquela velocidade recomendada e esses diâmetros de tubulações assumidos vão nos levar a um escoamento laminar. Qual é aquele escoamento laminar? Aquele escoamento bonito, perfeito, né? Uma linha em cima da outra, porque eu não quero aqui um escoamento turbulento na minha linha de pressão, porque esse escoamento turbulento na linha de pressão vai estar gerando vórtice, vai estar perdendo energia e não vou estar utilizando essa energia que eu vou estar perdendo, tá? Então, a gente vai verificar agora a condição de escoamento no passo 5. Então, vamos evoluir para esse passo 5, cujo o nosso objetivo é caracterizar o escoamento, tá, pessoal? Tá? Para isso, a gente vai fazer o cálculo de quem? O cálculo do número de Reynolds, né? Reynolds é a velocidade multiplicada pelo diâmetro dividido pela viscosidade. Tá? Se ele ficar abaixo dos 2.000, eu tenho garantia com que esse escoamento é o escoamento laminar. Entre 2.000 e 2.500 é intermediário, já há alguma certa geração de vórtices, e acima de 2.500 já há turbulência na geração de vórtices, e é um escoamento que a gente não quer aqui, a gente quer trazer ele para um escoamento laminar. Tá? Então, pessoal, a gente pode fazer as três linhas, tá? Verificar esse número de Reynolds para as três linhas. Aqui, como a gente está dimensionando tudo do zero aqui, eu vou verificar só para a linha de pressão, por quê? Porque ela que tem a maior velocidade, né? Então, vamos lá, o Reynolds da linha de pressão, vou botar o Reynolds aqui, vou botar só um aposto de π aqui, para identificar que se trata da linha de pressão. Velocidade da linha de pressão, 5 metros por segundo, né? Diâmetro da linha de pressão, ora, eu tenho 1,8 centímetros de diâmetro interno, né? Então, nós vamos ter que identificar isso aí, 1,8 vezes 10 a menos 2, tá? Dividido pela viscosidade. Da onde saiu a viscosidade, Gustavo? Do tipo de fluido que a gente trabalhou. A gente trabalhou com 68 centistocos. Então, 68 centistocos, né? 10 na menos 6 metro quadrado por segundo. Então, esse resultado aí nos levou a 1397, é isso? 1397. Ora, 1397 é um diâmetro, é um número, né, adimensional inferior aos 2.000. Então, a gente está com Reynolds na faixa de escoamento laminar, podemos ir adiante. Podem replicar isso aí agora quando vocês estiverem fazendo exercício. Um Reynolds para a linha de sucção e um Reynolds para a linha de retorno, tá? Mas ele efetivamente vão ficar menor porque essas velocidades são menores. Mas numa prática, ela está com algum problema de geração de perda de carga em uma das linhas, é interessante daqui a pouco dar uma visualizada e verificar como é que está a questão do escoamento nessa linha. Então, fechamos aqui a linha de pressão, fechamos o passo 5, vamos para o passo 6, tá, do material de vocês. O passo 6 do material de vocês, a gente vai começar a trabalhar com as perdas de carga, tá, pessoal? Então, eu vou apagar esse quadro aqui e a gente começa a trabalhar dentro das perdas de carga.
Perdas de carga, como vocês já viram em outras disciplinas, né? Mecânica dos fluidos, já trabalharam um pouco também com turbomáquinas. E aí a gente sabe que as perdas de carga aqui no nosso sistema vão se dividir em três, né? Três perdas de carga. As perdas de carga lineares, né? Comprimento linear de tubulação, né? Uma perda de carga linear. A perda de carga pelas singularidades, ou seja, as conexões que nós temos aqui, as singularidades, T, as curvas e assim por diante. Então, as singularidades. E as perdas de carga agora por válvulas ao longo das linhas, né? Então, as perdas de cargas por válvulas. Tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar agora nesse bloco aqui, né? Com base no que nós temos. Claro, a perda de carga para nós importante é a perda de carga na linha de pressão, né, pessoal? Porque eu quero verificar qual é a pressão que eu vou entregar. Eu sei a pressão que eu preciso para realizar o trabalho aqui, a pressão de trabalho. Eu vou verificar qual é a perda de carga nessa linha aqui para verificar, para confirmar se esses 160 bar de pressão nominal atende a esse nosso sistema, tá bom? Então vamos evoluindo no processo. Então, joia, as três perdas de carga vão ser tratadas como? Eu vou adicionar as perdas lineares às perdas oriundas das singularidades, calcular em cima do fator de atrito do tubo de uma equação empírica que surgiu desde lá da equação de Darcy para esse cálculo da perda de carga. Depois desse cálculo da perda de carga, a gente vai adicionar as perdas de carga das válvulas e resolvemos essa solução. Bom, vamos começar com as singularidades, tá bom? Vamos listar as singularidades. Quais as singularidades que nos interessam? As singularidades da linha de pressão. Vamos dar uma olhada no que a gente tem na linha de pressão. Desde lá do recalque da bomba. Um T. Um T. Agora, escoamento direto, né? Um T de escoamento direto. Passou pela válvula direcional, vamos se preocupar com esse lado aqui, que é o que vai elevar a carga e o que está com a válvula de retenção pilotada. Tem uma curva de 90 graus, duas curvas de 90 graus, três curvas de 90 graus. Então vamos lá. 3 curvas de 90 graus. Joia. O que a gente precisa determinar agora? Qual é o comprimento linear correspondente a essas singularidades. Tá? Então, para isso, vamos fazer o uso lá de uma tabelinha, né? Que está disponível lá para vocês. Tá? Diâmetro da tubulação deu 1,8 com espessura de 0,2, então a gente pode considerar aí um diâmetro de tubulação de 3/4, né, pessoal? Então, o que a gente tem aqui, ó, é um semelhante ao que vocês têm no material de vocês. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, tem várias singularidades e de acordo com os diâmetros, suas respectivas perdas de carga, né? Então vamos lá. Curva de 90 graus, raio longo, né? Então aqui a curva de 90 graus, raio longo, eu estou com um diâmetro de 3/4, é a segunda linha, curva de 90 graus de raio longo, 0,3. Em que comprimento está isso aqui? Isso aqui já está em metros, né? Ó, expresso em metros de canalização retilínea. Então vamos lá, uma curva de raio longo, 3 curvas de raio longo, 0,3 por curva, tá? Isso aqui é o unitário, então isso aqui totalizou 0,9 metros. Tá?
Vamos dar uma olhada no T. O T, a gente pode ter uma perda de carga distinta do T, ou para passagem direta ou para passagem em desvio, né? Então aqui, ó, T de passagem direta e o T de saída pelo lado em desvio, né? Então, no nosso caso ali, o T está de passagem direta, né? Então, T de passagem direta, 3/4, 0,4. Essa é a perda de carga. Então, 0,4. Então, isso aqui fechou 0,4 aqui também, tá? Então, agora, 0,4 mais 0,9, 1,3 metros equivalentes de comprimento retilíneo para as singularidades. Agora, o que a gente faz? A gente obtém o comprimento total. E que comprimento total é esse? É o comprimento da tubulação da linha de pressão de 6 metros, mais o comprimento equivalente dessas singularidades que estiveram presentes na linha de pressão, mais 1,3. Então, isso aqui deu 7,3 metros de comprimento. Joia! Então, finalizamos essa etapa do processo de transformar singularidades em comprimentos retilíneos de tubulação. Aí vocês vão fazer o uso daquela equação repassada no material para vocês, que a nossa perda de carga vai ser em função de quem? De um fator de atrito, que vai multiplicar 5 vezes o comprimento de tubulação, multiplicado pela massa específica do fluido, multiplicado pela velocidade ao quadrado, dividido pelo diâmetro de tubulação. Tá? Então, o que acontece? Diâmetro interno da tubulação. Esse fator de atrito, ele depende de quem? Depende do tipo de tubulação e de que temperatura vocês têm nesse meio. Tá? Então, se vocês olharem lá para tubulações rígidas e temperatura constante, esse fator de atrito equivale a 64 sobre o número de Reynolds. Tá? Multiplicado por 5 vezes o L, que é o comprimento 7,3 metros, eu vou colocar aqui para vocês, já ajustando essas unidades que vocês têm aí. Já coloquei 730 centímetros, multiplicado por quem? Massa específica do fluido. O fluido é um HL, um mineral, né? Então a massa específica do fluido é na faixa de 880,88, a densidade dele é 880 kg por metro cúbico. Então vamos lá, acho que eu coloquei 880, 881. Isso vem lá das aulas lá de março ainda, né? A gente apresentou os fluidos para vocês. Agora, o que a gente precisa montar? A gente precisa estabelecer a velocidade. Qual é a velocidade? Aquela recomendada, 500 centímetros ao quadrado, né? 500 centímetros por segundo ao quadrado. E o diâmetro da tubulação. Qual é o diâmetro da tubulação? O diâmetro da tubulação de entrada, se eu não me engano, que a gente, lá no segundo passo da nossa aula aqui, o terceiro passo, a gente encontrou uma tubulação de 1,8 centímetros. Aí a gente coloca um 10. Na 10 para acertar todas essas unidades. Eu tenho centímetro, centímetro quadrado por segundo, e eu quero que essa pedra de carga saia em bar, né? Então, ΔP sai em bar, bar é 10 na 5 Pascal. O que é o Reynolds? O Reynolds da linha de pressão. Eu preciso de uma atençãozinha de vocês, que eu tive que fazer um ajuste aqui. Ele deu, na realidade, 1323, tá? 1323, e não os 1397 que tinha apresentado lá para vocês naquele cálculo da condição do escoamento. Então, nós vamos chegar aí a uma perda de carga linear e de singularidade igual a 2,15
bar, se eu não me engano, vamos ver. 2,15 bar. Nessa faixa. Uma perda de carga bem baixa, para hidráulica seria bem baixa. Claro, se fosse pneumática seria um valor extremamente alto, mas para hidráulica trabalhamos lá na faixa de 160 bar, 2,15 bar é uma perda de carga bem baixa. Vamos dar uma olhada agora nas perdas de carga das válvulas. Vou ter que dar uma apagada no quadro aqui, para a gente trabalhar com as perdas de carga nas válvulas. Perdas de carga nas válvulas. Quais as válvulas que nós temos na linha de pressão? Uma válvula direcional. Válvula direcional. E uma válvula de retenção pilotada. Tá? Atenção para a nossa válvula direcional, uma válvula direcional com centro em tandem, né? Então, válvula direcional com centro em tandem. E eu quero a perda de carga de pressão para B, né? A, B e tanque. Então, de pressão para B, eu quero a perda de carga nesse sentido aqui. Eu quero a perda de carga de P para B. Vamos dar uma olhada na válvula de retenção pilotada. A gente tem aqui A, B e X. Eu quero a perda de carga de A para B. Como forma conservativa, para evitar a abertura incorreta dessa válvula, eu vou especificar uma válvula de retenção pilotada para uma abertura de 10 bar. Então, somente quando eu tiver 10 bar em X, no piloto em X, eu vou permitir escoamento de cima para baixo nessa válvula. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma pressão de abertura de 10 bar nessa válvula. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que ir lá nos catálogos. Tá? No catálogo de válvula direcional e no catálogo de válvula de retenção pilotada. Catálogo de válvula direcional. O que nós temos aqui? Tá? Lá na segunda folha, um catálogo de 10 folhas, na segunda folha vocês têm no material. Eu tenho os vários centros aqui das válvulas. Os vários centros aqui. O centro, né, em tandem nosso, é o centro que esse fabricante chama de centro em G, equivalente ao G, né, para nós. Então, centro em tandem é o centro em G. Ali, centro negativo, centro fechado, centro aberto. Então, o nosso é o G, correto? Então, G. Primeira observação que a gente tem. Agora, vamos à informação G. Aí na próxima folha, na folha número 6 deste catálogo, eu tenho o quê? Eu tenho várias curvas, né? E aí eu primeiro vou olhar para cá, ó. Eu quero G, não é? Eu quero uma válvula do tipo G para nós, tá? E eu quero a perda de carga de P para B. Então, G, P para B, curva 6. Curva 6 sendo apresentada para nós aqui, né? Curva 6, essa que está valendo para nós. Agora vamos olhar que vazão vai estar submetida essa válvula. Essa válvula vai estar submetida a 68 bar ali, né? 68,72 litros por minuto. Então, o que acontece?
essa válvula aqui direcional só trabalha até 60 litros, então eu não posso usar ela. Então, aquela válvula, na nossa aula teórica, ela é uma válvula tamanho nominal 6. Né? Válvula tamanho nominal 6, ela vai com vazões máximas, no máximo a 60 litros por minuto. Tá? Então, tivemos que buscar um catálogo de uma válvula direcional tamanho nominal 10. Né? Então, tamanho nominal 10, ó. E aí, o que nós temos? A gente tem uma vazão máxima de 60 litros por minuto. Então, o que nós... tamanho nominal 10, uma válvula direcional tamanho nominal 10, tá? Que é a vazão máxima de 100 litros por minuto. Então vamos lá, mesma coisa, vamos dar uma olhada qual é o nosso centro. Tá? Claro que provavelmente não vai mudar, porque é uma válvula, é o mesmo fabricante, né? Então, ó, centro Tânia equivale ao G, né? A letra G. E aí nós folhamos lá até a página 6, que possui as curvas. E seguimos aquele mesmo roteiro nosso. G, quero pressão para B, G, pressão para B, a segunda coluna. Curva agora 3. Né? Nós estamos na faixa de 68, quase 70 litros. Ficaria quase nessa linha aqui, né? Então, o que a gente tem? Curva 3, 60 litros, a gente vai ter que interpolar lá mais ou menos, vai ficar entre o 4 e o 5 bar de pressão. Tá? Então, eu interpolei aqui mais ou menos, e nós chegamos a uma perda de carga na válvula direcional de 4 bar, né? Então, 4 bar. Vamos no catálogo. Então, no catálogo a gente tinha uma informação que a gente queria tipo G e queria pressão para B, que a curva que nós verificamos é a curva 3. Chegamos então a uma perda de carga na válvula de 4 bar. Vou botar delta P na válvula direcional. Tá? Agora, vamos para a válvula de retenção pilotada. Tá? Válvula de retenção pilotada. Então, aqui está a simbologia dela, né? Mesma que a gente colocou no quadro, B para A. Então, agora nós vamos TN10 e as pressões de abertura. O que nós queremos? Pressão de abertura de A para B, é o que a gente está procurando, né? Com uma pressão de abertura de 10 bar. Jóia. Então, aqui, ó, 10 bar, curva 4, né? Curva 4 nós estamos com 60. Estamos com quase 70 litros, né? Na curva 4 vai rebater lá, ficou na faixa dos 16 bar de perda de carga nessa válvula. Tá? Então, é uma válvula que ela só vai possibilitar escoamento de B para A quando for atingida a pressão de pilotagem de 10 bar em X. Tá? Então, tivemos ali 16 bar de perda de carga. Então, vamos lá. Perda de carga na válvula de retenção pilotada, 16 bar. Então, 16 mais 4, tive uma perda de carga total nas válvulas, delta P, T nas válvulas de 20 bar. Agora, o que vai acontecer?
Qual vai ser a perda de carga total? Acho que seria o passo 7 de vocês. Perda de carga total. É o somatório das perdas de cargas de singularidade com as perdas de carga das singularidades e comprimento de linha, né? Que esses foram os 2,15 bar, somados aos 20 bar. Então, tire 22,15 bar de perda de carga. Agora, 22,15 bar de perda de carga total, eu posso verificar aqui o oitavo passo, que seria a condição funcional do sistema. Vou botar aqui embaixo, condição funcional, né? Qual é a condição funcional? A minha pressão nominal tem que ser maior do que quem? Do que a perda de carga, a perda de carga mais a pressão de trabalho. Então, pressão de trabalho mais a perda de carga. Então, quanto é que deu? Minha pressão nominal, 160 bar. Tem que ser superior a quem? A 22,15 somados a pressão de trabalho calculada lá quando a gente especificou o cilindro, que deu 82,74. Então, isso aqui vai ficar na faixa de 105,18, em torno de 105,18 bar. A minha condição funcional é atendida. Então, aquela pressão nominal lá inicial é atendida. O que eu quero me remeter com isso, pessoal? Que a minha pressão de trabalho, se tivesse um manômetro instalado aqui, a minha pressão de trabalho para realizar aquela operação no cilindro que a gente especificou seriam 82,74 bar, e a perda de carga ao longo dessa linha toda aqui seria 22,15 bar. 22,15 bar. Então, eu tenho uma pressão nominal capaz de atender esse sistema, a nossa condição funcional está ok, eu posso ir adiante nos demais. Então, pessoal, apenas para ajustar esse último foco aí desse encerramento desta aula, tá? Tinha ficado um pouco distorcida a questão do foco. 82,74 bar é a nossa pressão de trabalho. A gente conseguiu calcular as perdas de carga aqui, chegando a um valor, em toda essa linha de pressão, chegando ao valor de 22,15. Nós realizamos nosso cálculo todo, ajustando uma pressão nominal de 160 bar aqui, então o nosso sistema fecha a sua condição funcional, ou seja, eu tenho capacidade daquela pressão que eu assumi no começo, atender todo esse processo. Lembra que a gente partiu de uma pressão nominal, a partir de uma pressão nominal a gente assumiu 15% de perda, começou a calcular o sistema, especificou o cilindro, achou os diâmetros de pistão, diâmetro diário do cilindro, calculamos a nova pressão de trabalho, que é essa 82,74 bar, e agora com essa aula a gente finaliza o cálculo de toda a perda de carga nessa linha aqui, né, passando por todo esse trecho aqui, até chegar ao cilindro. Então, essa pressão que executa o trabalho, mais essa perda de carga que foi 22,15, a gente tem aqui 105 bar. Se eu tivesse um manômetro instalado na saída da bomba quando esse circuito estiver em operação, ele estaria registrando 105,18 bar.
aproximadamente 105 bar. Aí esse é o modelo que nós fechamos a disciplina. Então a gente atendeu dois objetivos na aula de hoje: especificar os diâmetros das tubulações, né? E também calcular a perda de carga do circuito e verificar a condição funcional. A aula seguinte a gente começa a dimensionar o quê? Especificar uma bomba para esse nosso sistema. A gente começou lá, percorreu aqui o trecho e agora a gente vai especificar a bomba na próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês.